Opa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao curso Cloud Primeiros Passos. Nesse curso você vai ver Cloud do jeito certo. E agora a gente está começando mais um módulo que a gente vai falar sobre o mercado de Cloud. E nessa aula eu vou falar sobre as oportunidades que existem no mercado de Cloud. A computação em nuvem, ela surgiu aí há algum tempo, só que agora nos últimos anos essas oportunidades cresceram muito e é sobre isso que eu vou falar nessa aula. Mas se você quer ver mais oportunidades, eu vou mostrar isso num treinamento que eu vou fazer ao vivo de uma semana, onde você vai poder estar lá junto com a gente participando desse treinamento e vai ver oportunidades reais, pessoas que conseguiram pegar essas oportunidades, quais foram as trajetórias dessas pessoas. Se você quiser participar desse treinamento que vai acontecer ao vivo, tem o link aqui na descrição, é um treinamento gratuito, é só você clicar ali no link, se inscreve lá e vamos lá então ver essas oportunidades de mercado que a gente tem. Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula a gente vai falar uma introdução sobre oportunidades de mercado com a computação em nuvem. E por isso eu convidei o Sandro aí para colaborar com a gente aqui nesse módulo. Bom, a computação em nuvem surgiu há alguns anos atrás, só que nos últimos 6 ou 7 anos teve um crescimento muito grande. E junto com esse crescimento da utilização da computação em nuvem, surgiram também novas oportunidades de mercado. E por que cresceu tanto, a computação em nuvem cresceu tanto nesses últimos anos? As empresas perceberam que ficou muito mais fácil para elas ter uma entrega mais ágil das suas soluções, dos seus softwares, dos seus serviços, utilizando a computação em nuvem, do que tendo que criar novos ambientes, criar novos data centers. E tanto mais ágil quanto com custo-benefício mais acessível. Então ficou com um preço melhor, por quê? Por causa daquelas características que a gente falou lá em cima, que uma delas é pagamento pela utilização. Então as empresas perceberam que elas podem pagar só pelo que realmente elas precisam utilizar, né? E isso aí teve uma... Se a gente for perceber, no mercado, em geral, aconteceu esse movimento, ainda acontece, das pessoas não terem mais as coisas e sim utilizarem conforme elas precisam. Um exemplo disso é o Uber. Energia elétrica você usa na sua casa, você só paga para usar. O Uber é uma coisa. Assim surgindo outras formas de comunicação e também de deslocamento, né? Como patinete, bicicleta e tal. Então, o pagamento sob demanda. E com a UTI, com os recursos computacionais, não foi diferente. As empresas perceberam que quando elas pagam pelo que elas usam, elas têm um investimento menor inicial e conseguem ter um crescimento mais acelerado e também entregar as coisas com mais agilidade. E justamente essa aceleração, né, desse crescimento fez com que eles precisassem contratar mais profissionais, tanto direto quanto indiretamente, porque às vezes precisam contratar empresas para fazer esses serviços e essas empresas geram demandas também de novos profissionais e por isso que esse mercado cresceu tanto aí nos últimos anos, principalmente quando começou a pandemia, as empresas precisaram muito de agilidade, trabalho home office, então surgiram oportunidades que estavam previstas para acontecer aí ao longo de talvez 5 anos, isso aí esse crescimento se reduziu aí em 1, 2 anos, muito maior do que a expectativa que tinha, né? E uma outra coisa que a computação em nuvem proporcionou é que empresas, muitas vezes pequenas, tivessem à sua disposição recursos gigantes, recursos de empresas grandes. Porque se você usa um provedor de cloud, como a AWS, por exemplo, você consegue ter o mesmo recurso que o Nubank tem, que o Itaú tem. Então você tem esse recurso à sua disposição e você pode botar uma aplicação para rodar com uma boa qualidade em pouco tempo. Aqui vamos ver um pouco aqui do crescimento de alguns dados que a gente trouxe de mercado, tá? Aqui uma pesquisa do Gartner que mostra um crescimento de 17% na computação em nuvem só em 2020, tá? Aqui uma outra matéria sobre o vice-presidente do Gartner que falou que 60% das empresas vão usar cloud pública até 2022. Então, cloud pública, você já entendeu, né, nos módulos anteriores o que é, mas então o vice-presidente do Gartner ele fala que até 2022, 60% dessas empresas vão usar algum provedor de cloud pública.
e muitos já estão usando agora. Se você perceber, algum serviço de cloud você deve usar e a empresa que você trabalha também. Aqui uma notícia da Forbes mostrando que o mercado de cloud cresceu de 184 bilhões, né, de investimento em cloud em 2018 para 331 bilhões até 2022. Vai crescer, né? Uma previsão de crescimento. E se tu pegar essa previsão aqui, é uma previsão anterior, né? É isso que eu ia falar agora é isso que eu ia falar no próximo slide. Isso aqui dá um crescimento de 79%. Então, de 2018 a 2022, um crescimento de 79% é bastante. E como o Leandro falou, isso são dados de antes da pandemia. Quando surgiu a pandemia, o que isso ocasionou? Esse boom no mercado de empresas que tiraram da gaveta alguns projetos, porque muitas empresas estavam com resistência a usar a computação em nuvem, só que quando entrou a pandemia, elas precisaram dar esse passo. E aí teve um boom de contratação de profissionais de TI, e entre esses profissionais está o profissional de cloud. Inclusive, eles colocaram uma previsão de salário aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre salário mais para frente, de 14 a 19 mil reais, tá? Aqui mais uma matéria da Convergência Digital, falando que serviços de nuvem crescem mais de 2 dígitos com a pandemia de Covid-19, então isso realmente fez com que as empresas se mexessem. O Itaú aqui, isso foi uma notícia recente, dependendo do tempo, do momento que você está vendo esse curso aqui, mas é uma notícia de 30 de novembro de 2020, o Itaú resolveu usar cloud pública para colocar todos os seus serviços. O que aconteceu? Essas empresas grandes, como o Itaú, os caras têm uma grande quantidade de pessoas na área de TI trabalhando, porque eles foram criando softwares e começaram a ficar com aquele legado gigantesco acumulado e cada vez mais especialistas precisando trabalhar em cada uma daqueles softwares. E agora eles resolveram pegar tudo isso e migrar para a nuvem. E isso gerou grandes oportunidades no mercado, tá? E o que eles querem com isso? Tem aqui em amarelo destacado, eles querem melhorar a experiência bancária dos seus 56 milhões de clientes em todo o mundo. Então, isso mostra que o Itaú acredita que usando a computação em nuvem vai melhorar a experiência dos seus clientes. O Itaú, inclusive, está sempre contratando, atrás de profissionais com conhecimento em Cloud e AWS. Inclusive, eu tenho 5 alunos que hoje trabalham dentro do Itaú, alunos já com cargo de sênior, trabalhando dentro do Itaú, especialistas em AWS. Então, uma das empresas que está aí atrás no mercado, sempre procurando por profissionais. Beleza? Então, nessa aula a gente mostrou como está o crescimento, né, da computação em nuvem no mercado, tendências, coisas que aconteceram nos últimos anos. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre vagas de mercado, vagas para profissionais de cloud com conhecimento em AWS no mercado. Bom, então essa foi mais uma aula. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele joinha. E se por acaso você ainda não está inscrito no treinamento que eu vou fazer ao vivo, aqui embaixo na descrição tem um link. Não esquece de se inscrever para você poder colocar tudo isso em prática. Beleza? Então agora a gente se vê na próxima aula.